Gravando. Vamos lá. Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier para enfeitar a noite do meu bem. Hoje eu quero paz de criança dormindo, quero abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero ternura de mãos se encontrando para enfeitar a noite do meu bem. Como esse bem demorou a chegar, eu já nem sei se terei no olhar toda a ternura que eu quero lhe dar. Minha gente, é isso aí. Bem-vindos ao nosso programa A Vida Continua. A vida continua. Deixa eu mexer um pouquinho só nesse microfone. Agora sim. Muito bem, hoje 17. 17, é isso mesmo. 17 de outubro de 2025, gravando nosso programa. Um programa que você sabe bem, é uma proposta que eu trago desde os anos 90, quando nós pusemos na rede aí, na TV comunitária, este programa. Aliás, foi no ano 2000, fechando a década. Depois veio para a web, a gente teve alguma dificuldade em mantê-lo, depois com as plataformas digitais, está aqui na forma de streaming no YouTube. Então, eu sou um youtuber, né? Mas eu divulgo esse programa também em outras plataformas. Vou fazendo isso a título de quê? Em razão de quê? Para mod de quê? Como diz o caipira. Divulgar a mensagem consoladora do Espiritismo. Essa é a principal finalidade desse programa e é para isso que eu peço tua colaboração aí. Você pode ler embaixo aí nesse teletipo que está correndo. Tem aí uma chave Pix. Você põe o que quiser lá e isso vai me ajudar a melhorar aqui a qualidade do nosso estúdio. Talvez usar teleprompter, igual aconteceu com o Trump. Eu não tenho teleprompter. Tudo bem. Vamos trabalhando sem teleprompter, tá bom? Hoje estou usando um pouco de luz natural. Estou usando também um pouco dessa luz aqui, de LED, do meu lado. O ventilador, espero que não, de teto, espero que não atrapalhe aí o nosso som. Vamos gravar? Vamos. O que nós trouxemos hoje? Primeiro, notícias que estão aí na mídia, rolando, que são de interesse nosso. Interesse do espírita. O espírita atento, ele não coloca a cabeça dentro da areia que nem avestruz. Não, ele acompanha o mundo, ele está no mundo. E eu, cidadão do mundo, eu estou preocupado com o Uruguai, nosso vizinho. O Uruguai, eu até já fiz menção a esse país quando nós falávamos das religiões, né? Como é que estão as religiões no mundo?
O Uruguai se tornou uma espécie de Luxemburgo aqui ou Suíça aqui na América Latina, assim, querendo ser muito progressista, mas progressista demais. Em algumas coisas, aquilo que é bom, nós devemos ser conservadores, né? É ou não é? Mas o Uruguai, além de já ser um país que advoga e já adota a prática do aborto, ele também já liberou o uso da cannabis, ele já tomou algumas saidinhas aí, agora ele vem com a liberação da eutanásia. Em agosto a Câmara aprovou e agora o governo sancionou aí a lei que autoriza a prática da eutanásia ou da boa morte, coisa que na Europa já se faz, né? Na Suíça, Luxemburgo, Holanda, e onde também já tem o suicídio assistido ou morte assistida. Isso vai totalmente contra ao que os espíritos superiores vieram nos dizer através da doutrina, e que isso vem corroborar a mensagem do Cristo, que é não vá contra a vontade de Deus. Você está sofrendo um câncer, é uma doença sem volta, é um quadro sem volta, porque há muitos casos em que a doença é erradicada, é revertida, mas quando o câncer ou outra doença aí, considerada irreversível, chega num momento em que a criatura vai realmente morrer daquela enfermidade, o homem muito imediatista quer se livrar da dor, porque ele acha que ele tem direito sobre a própria vida. Não tem. Não tem. Nem para suicidar-se, nem para apressar o seu fim. O Espiritismo advoga de que nós devemos tomar o nosso cálice até a última gota. Por quê? Porque a dor não é simplesmente um adversário gratuito que apareceu no nosso caminho. Não, ela é educadora, ela é companheira, não só para quem está sofrendo a enfermidade, mas também por quem está à volta. Resigna-te diante do quadro. Chega e lute com as armas que a medicina tem, os recursos paliativos para diminuir a dor, tudo isso é lícito ao homem, mas apressar a chegada da morte para se ver livre do problema não é uma saída digna, não. Isso não é morte digna, não é. Morte digna é você aceitá-la até o momento de expirar. Lute. Por quê? Enquanto você está no corpo, muita coisa acontece, meu amigo. E que vai ser muito importante para você do lado de lá, da vida. Porque a vida continua. Imagine um soldado que vai para a guerra. Na hora dele combater, ele volta para o quartel. Que cara ele vem? Se apresenta ao general e diz, sabia que essa guerra era perdida, eu voltei. Ah, é? E teus colegas que estão lá lutando no fronte, você os deixou? Né? Vejam, eu até me lembro aqui do caso da Preta Gil. A família lutou com ela até o momento em que ela expirou. Ora, imagine esse espírito agora no mundo espiritual, com a visão ampliada. Ora, eu morri. Ora, que beleza! Para minha surpresa, eu estou bem viva. Que bom que estivemos juntos, eu e meus pais. Agora encontrei meu irmão, que tinha me antecedido
nessa viagem, ele está aqui, ele está bem. Ah, como Deus é bom. Por que eu saí da vida mais cedo? Eu podia ter ido muito mais além na minha carreira. Ah, foi para eu quitasse débitos, para que evitasse também males piores na minha vida. Deus, como eu sou grato a ti. É assim. Muito bem, o programa de hoje está começando, mas antes vamos, naturalmente, fazer o quê? Chamar a nossa vinheta, porque já já nós vamos entrar no tema de hoje, que é esse daí, tá bem? Então, meus amigos, chamando a vinheta. A gente vai indo. Hoje o tema, eu já exibi, vou exibir de novo. Nós vamos falar sobre isso, estados alterados de consciência, isto é, aqueles estados em que a alma sai um pouco do corpo e ganha aquele status de espírito. Tem aí um acréscimo nas suas faculdades. Coisa que ele não pode fazer no corpo, agora ele pode. Coisa que ele não via dentro do escafandro, como espírito ele vê. Ele sente, ele pressente. É a vida do espírito, é muito mais plena e rica do que a vida do corpo, do espírito encarnado, ou alma. Por isso eu fiz aí uma busca na nossa doutrina, que é muito rica. Kardec estudou isso na codificação toda, abrangeu vários estudos que ele colocou no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, esse assunto pipocou várias vezes. Logo no número de dezembro de 1858, ele recebe lá uma comunicação do Santo Afonso de Liguori, um grande, um santo da igreja, né? Foi bispo, e que tinha esses estados alterados de consciência. Ele foi visto em 2 lugares ao mesmo tempo, ele promoveu curas, milagres, mas, sobretudo, fenômenos de bilocação. E isso rendeu a ele, um mês depois da sua morte, a canonização. Foi canonizado santo. E ele aparece na reunião de Allan Kardec, lá na revista, lá na sede da Sociedade Parisiense. Fala assim: olha, você foi canonizado santo, foi justo isso? E ele, sem modéstia nenhuma, diz: foi sim, porque eu havia conquistado esse galardão, porque eu fiz jus a isso. Eu trabalhei para agregar essas virtudes ao meu caráter, para me apresentar diante de Deus. E quem for estudar a vida dele lá na internet, tem muita coisa, vai ver que, de fato, ele teve uma vida pautada no bem. Então, o espírito, quando está evangelizado, purificado, ele também se desmaterializa. Ele é leve. Quando ele está fora do corpo, ele volita, ele vai para cá, vai para lá. Ele tem muito mais acesso às coisas do espírito do que um bruto. Um espírito ainda grosseiro, muito animalizado ou materializado. Materializado no sentido de ainda estar muito ligado à matéria. Então, ele, nos estados alterados dele, pouca diferença faz.
Ele está fora do corpo, mas ele fica perto do corpo, fica perto da terra, da crosta. É aqui que as coisas rolam para ele. Ele dorme, o espírito fica aqui mesmo, na região dele. Quando não dorme junto, dorme. Em espírito ele não precisa descansar, ele podia fazer muita coisa, mas ele está tão associado à matéria que ele vive conforme e segundo a matéria. Então, esse assunto me chamou a atenção, porque eu comecei a perceber que os estados alterados de consciência se dá no caso do médium, quando entra em transe. O que mais? Os estados sonambúlicos. Quem já viu uma pessoa sonâmbula? Ele fica com os olhos um pouco assim, hebetados, saltados. Ele está no corpo, mas ele está com a visão do espírito. É o espírito mexendo o corpo, mas é o espírito que está atuando. Então ele sai para fora, ele pode até entrar no mar, como já aconteceu com um caso aí famoso, tiveram que buscar a pessoa a ponto de se afogar no mar. A pessoa fala, e fala assim, referindo-se ao corpo dele, na terceira pessoa. Deixa ele dormir. E tudo que está acontecendo na casa, ele fala com a outra visão, a visão dele como espírito. Esse é o sonambúlico, estado de sonambulismo. Diferente do caso de sonho. Sonho, o que é? A experiência do espírito quando o corpo dorme. É o que nós fazemos toda noite ao dormir. Alguns saem e se aventuram fora do corpo. Volta na manhã seguinte, não lembra quase nada do que viu, ouviu, conversou, mas aquilo ficou latente dentro dele. Ele tem intuições do que ele viu. Tem aqueles que têm um sonho tão marcante, quando volta, mesmo que os órgãos do corpo tendam a obstruir aquelas lembranças, ainda assim ele, olha, eu vi fulano no meu sonho. Muito claro, assim, assim, assado. Ele dizia assim, assim, assado. Talvez aquilo não se confirme. Ah, mas não é perdido. Às vezes são coisas que ocorrem no mundo espiritual. Não vão ocorrer na Terra. Ou às vezes vão ocorrer aqui. Ele pressentiu. Ele não tem exatamente as coordenadas, mas aquilo é como um aviso. E temos os casos, já falei do médium, já falei dos sonhos, do sonambulismo, os estados de quase morte, né? Ou experiências de quase morte. O indivíduo sofre um acidente, fica fora do corpo um tempo, entra em coma, né? Fica em coma 10, 15 dias, volta do coma e tem lembranças desse período. E as experiências EQMs, experiências de quase morte, quando o indivíduo está numa cirurgia, por exemplo, ou num estado já moribundo, está para morrer, está à base de aparelhos, aí o médico lava as mãos e diz, olha, esse caso pode preparar o corpo e sai. Aí vai o enfermeiro lá e fala, mas esse indivíduo não está morto, a mão dele mexeu. Aí volta lá a equipe médica e começa a trabalhar e vê que, de fato, não havia sido rompido ainda o laço que liga o espírito ao corpo. Enquanto isso não ocorre, esse corpo ainda pode ser a casa do espírito. Ainda não pode dizer que houve morte clínica total, não. Em muitos casos nós temos, eu até estou lendo o livro do meu amigo Gesiel Andrade, meu amigo aqui, mora em Campinas agora. Nós estamos até trocando aí figurinha pelo WhatsApp. Ele escreveu e pesquisou muitos casos de EQM. Inclusive, há um caso aqui que eu fiquei admirado, de um militar. Aliás, o jovem, ele estava num acampamento militar, lá na Califórnia, quando uma pneumonia quase o levou a óbito. Quase, porque
perceberam que ele ainda não tinha morrido. Mas o que ele fez do outro lado e veio contar. E o caso dele ficou tão conhecido que o Dr. Raymond Mood Jr. estudou o caso dele e levou à frente. E porque ele ficou deveras impressionado. Como ele pôde ter tanta atividade do outro lado. Está aqui, ó. O Dr. Raymond A. Mood Jr. e os seus estudos inusitados, as experiências de quase morte. Então, nossa, o livro está muito, muito, muito interessante. Quando eu tiver terminado a leitura, eu volto aqui para a gente comentar, tá bom? Então, o caso do Raymond Mood Jr. é interessante. Os casos que ele estudou, como também os casos que eu já narrei aqui, que estão nessa série do Netflix, Vida Após a Morte. Muito interessante. Vamos, então, agora ver o que eu tenho mais pela frente? Eu citei aí os casos do Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua, que são dois casos emblemáticos. Sem falar o caso de Eurípides, que eu vou falar um pouquinho também. Vamos começar primeiro por essa linda historinha que a minha irmã Odete contou para mim. A minha irmã Odete, ela lê. Aliás, parabéns, Detinha, pelo seu aniversário, no último 15 de outubro, dia dos professores. E não sem razão, a Detinha é professora também. E a Detinha lê muito. Eu não leio muito, eu sou meio indolente. Talvez porque na minha profissão já tenho que ler muito. Então, alguns livros aí clássicos, como esse aí do Dostoiévski, que eu não li. Os irmãos Karamazov, eu não sei a pronúncia certa. Mas ela falou, olha, eu li aqui, estou lendo esse livro de Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, escritor russo, e tem uma historinha aqui muito interessante que nosso irmão Salvador, Dodô, contava para mim, só que ele contava de um jeito teatral, e agora estou vendo como é a história exatamente. E ela me contou. Está até gravado o áudio dela. Eu gostei tanto que eu achei que era bom colocar aqui para nós refletirmos hoje. É uma história, naturalmente, para mostrar o quão duro é o coração humano. Jesus já dizia, pela dureza dos vossos corações. Mas por que nós sofremos disso, daquilo? Diziam os discípulos, né? Perguntavam os discípulos. Jesus, pela dureza dos vossos corações. Então, eu continuo achando que nós realmente temos um coração de pedra, viu? Veja a historinha de Dostoiévski. Diz assim, era uma vez uma mulher perversa que morreu sem deixar nenhuma boa obra. Os diabos a arrastaram e jogaram num lago de fogo. Eu acho que é o inferno, né? Lago de fogo. O seu anjo da guarda, porém, se esforçava por descobrir ao menos uma obra virtuosa que pudesse talvez interceder em nome dela diante de Deus. Olha, ela não é tão perversa assim, pelo menos alguma coisa boa ela fez. Por fim, esse anjo lembrou-se que a sua tutelada, essa mulher, tinha feito uma coisa boa. E contou, Senhor, ela arranjou, não estou lendo, ela arrancou uma cebolinha da horta para dar a uma mendiga. Veja, isso não é meritório aos vossos olhos, Senhor? E Deus teria respondeu conforme a história. Toma essa mesma cebola, estende-a para a mulher, para que ela se agarre e procure subir. Se conseguires tirá-la do lago, ela irá para o paraíso. Se a cebola romper, ela então há de ficar onde está.
Olha, eu tive que mostrar essa foto de cebolinha porque eu não sabia. A haste verde, você puxa, lá está o tubérculo no final, na raiz, que é a cebola em si. Então, imagina essa haste verde, que a gente corta assim e faz tempero, né? Salsa e cebolinha. Essa haste verde não deve ser muito forte, né? O anjo correu para onde estava a sua tutelada e estendeu-lhe a cebolinha. Toma, disse-lhe, e segura-te bem. E começou a puxá-la com cuidado. E a mulher já estava quase fora quando outros pecadores, vendo que a tiravam do lago, agarraram-se a ela, aos seus pés, às suas pernas, pensando que assim também seriam puxados para fora. Mas a mulher era muito má e começou a dar-lhes pontapés. É a mim que estão puxando e não a vós outros. A cebola é minha e não vossa. Mal acabava de falar, a cebolinha rompeu-se e a mulher tornou a cair no lago, onde está até hoje. E o anjo afastou-se chorando. Moral da história. Eu deixo para vocês tirar a moral. Mas a minha moral, aquilo que eu aprendi dessa lição foi que Deus sempre nos oferece uma segunda chance, uma nova chance. Ele não nos quer perdidos para sempre. Ele dá ao pecador a chance de reabilitar-se. Mas nós nem sempre aproveitamos essa chance. Porque nosso coração é muito duro, o egoísmo ainda é uma chaga que perdura. Então, na hora de escapar, a gente não escapa. Bem, amigos, agora sim, a gente vai começar a pensar no tema de hoje. Eu espero que agora a gente possa, então, ir comentando aqui para vocês esses estados alterados de consciência. Allan Kardec, sabiamente, no seu Livro dos Espíritos, começou a mostrar, desde a primeira parte, quando a alma se liga à matéria, ao corpo, a volta do espírito ao mundo corporal. Como é que se dá? O espírito não é matéria, mas ele, através do perispírito, ele se acopla, se amolda ao corpo que está sendo gerado, de modo que a parte fluídica do espírito se liga às moléculas do corpo, e o corpo se desenvolve, e o espírito preside a formação do corpo. De modo que, quando nós estamos reencarnados, nós temos, então, os laços do espírito vinculados a todo o nosso corpo. Tanto que o que acontece no espírito repercute aqui. Às vezes nós adoecemos primeiro no espírito, depois o corpo sente. Por isso o estado da alma é importante para a saúde do corpo. E o caso do Afonso de Liguori vai mostrar que esse estado de espírito no corpo também tem os estados em que o espírito se afasta um pouquinho. É como se o perispírito desse uma dilatada, uma expandida, e o espírito fica meio no corpo e meio fora dele. Afonso de Liguori, se a gente for olhar na história, está lá. Foi canonizado, santo, porque entre os vários prodígios, eu pus Alfonso, está errado, viu? É Afonso de Ligoro ou Liguori. Eu corrigirei a lâmina aí. Menos de um mês após a morte dele, Afonso de Liguori já era santo, porque o fenômeno de bilocação foi confirmado, testemunhado por muita gente. O que é o fenômeno de bilocação?
É aquele caso em que o espírito está aqui, o corpo, você está aqui, de repente você entra nesse estado alterado, pode ser um estado sonambúlico ou de êxtase, eu diria que é mais êxtase. O perispírito permite que o espírito, sem se desprender do corpo, ele vai esticando esse elástico. Vamos imaginar que seja um elástico, esses laços fluídicos, um cordão fluídico. Permite que o espírito vá no outro lugar e lá se materialize. Para isso, o espírito precisa ter algum predicado moral para ele poder fazer esse fenômeno de materializar-se. E se apresentar lá como um agênere, talvez. Não vou dizer agênere, porque ele ainda está encarnado. Mas ele se materializa lá, diante dos olhos dos outros. Então, quem o viu lá, fala, pô, mas aqui ele está aqui. O outro dizendo, ele está aqui. Deu para explicar? O outro caso que também é relatado na história e que Kardec vai colocar no Livro dos Médiuns, só que agora ele faz umas correçõezinhas do que saiu na Revista Espírita. É com relação a Antônio de Pádua. O padre Antônio de Pádua, que é o nosso Santo Antônio. A gente fala de Pádua porque ele viveu boa parte do seu pontificado, ou seu ministério, o seu sacerdócio, ele ficou em Pádua, na Itália, ou Pádua em português. Pádua, na Itália. Daí o nome Santo Antônio de Pádua. Mas ele era português de nascimento, era nascido em Lisboa. É chamado também Santo Antônio de Lisboa. E esse padre, o caso dele é um dos mais emblemáticos. Ele está rezando uma missa lá em Pádua, ou Pádua, quando ele entra nesse estado, desprende dali, sai, vai até... Não é Lisboa, não, mas onde é que ele vai e que está ocorrendo um julgamento? Acho que é Lisboa, sim. No seu país. O pai dele está sendo julgado e vai ser supliciado. Ele vai lá, defende o pai, apresenta o verdadeiro autor dos crimes, que depois será punido, e volta para concluir a missa que ele estava celebrando. Dá para acreditar? Bom, hoje nós sabemos que dá para acreditar, porque há mais casos. Nós estamos sabendo que o espírito não pode fazer isso. Nós temos casos. O que eu escrevi aí? Vocês leram? Num estado alterado sim, até Lisboa, tá certo. Mas temos também aqui no Brasil o caso de Eurípides. O caso de Eurípides é muito narrado nas palestras, todo mundo sabe. Eurípides viveu naquela virada do século XIX para o XX, morreu vitimado pela gripe espanhola, morreu jovem, com 38 anos, era um farmacêutico, mas também com muita capacidade de médico, embora ele não tivesse realizado o seu tão sonhado curso de medicina no Rio de Janeiro, que ele precisou cuidar da mãe dele. Então, ele renunciou à viagem e ficou com a mãe em Sacramento, no Triângulo Mineiro. Eu visitei a casa das meninas de Eurípides. É assim que a gente chama, mas são as sobrinhas de Eurípides. Eurípides não casou, não teve filhos, mas teve as sobrinhas dele. A Igorina é uma delas que eu conheci. Conheci a outra também, não estou lembrando o nome. Mas as 3 irmãs mantiveram todo esse tempo o evangelho no lar, nessa casa, numa fazenda de Eurípides. Não é a fazenda do Inhô Mariano, o tio de Eurípides. Essa sim, é a fazenda de Inhô Mariano, seu Mariano, senhor Mariano, que introduziu o Eurípides ao espiritismo. Eurípides soube que o
tio fazia sessões lá na fazenda, e um dia, a cavalo, ele foi lá. Chegou lá, já tinha um lugar reservado para ele. E daquela reunião, ele já foi ler Leon Denis, foi ler o Livro dos Espíritos. E o Eurípides, que era um educador também, ele vai criar em Sacramento o Colégio Allan Kardec, que hoje não funciona mais como Colégio Allan Kardec, mas lá é um memorial Eurípides, né? É uma escola, mas tem outra estrutura. Antes, Eurípides mantinha sozinho, coitado. Ele, a farmácia, eram muito boicotados. A comunidade católica dizia, não, não vai não na farmácia dele, não vai naquele colégio, ele mexe com aquelas coisas. E Eurípides só fazendo o bem. Eurípides, que era um espírito de uma envergadura moral muito elevada, nas suas aulas lá no Colégio Allan Kardec, ocorriam, às vezes, esses estados alterados com Eurípides. Um dos casos mais narrados é quando ele, no meio de uma aula, ele para, fica estático, e os alunos falam, ih, está acontecendo. E aquilo está acontecendo de novo. É um lapso de tempo em que Eurípides, em espírito, desdobrado, está aí a palavra, desdobrado, porque fica em dois corpos, né? Um está aqui e o outro está indo fazer outra coisa. Ele vai a uma fazenda onde tem um homem orando, pedindo pelo amor de Deus, que a mulher vai dar à luz, mas está com dificuldade de nascer. A criança não está nascendo e o risco de morte ali, ou de vida, como preferem os meus colegas do jornalismo, o risco de morrer é grande. A vida corre risco, tanto da mãe quanto da criança. E Eurípides vai até lá, faz o parto, a mulher está sozinha, curioso. Por quê? Porque o marido já tinha pego o cavalo e estava vindo para a cidade buscar Eurípides, em desespero. Então, Eurípides chega lá, acalma a mulher, faz o parto, a mulher tem o bebê, está tudo bem, nasceu. E aí Eurípides volta para a sala de aula, continua a aula e avisa os alunos, está vindo aí o pai de uma criança que eu acabo de ajudar a nascer. De fato, dali a pouco, o homem para o cavalo, seu Eurípides, pelo amor de Deus, minha mulher está sofrendo. Aí ele diz, pode ir que o bebê já nasceu. Parabéns, papai. Está tudo bem. Bonito, né? Além do caso de Eurípides, eu podia citar o próprio Chico Xavier, que também teve casos em que ele se desprendeu do corpo, voltou e falou, Emmanuel acaba de reencarnar. É no estado de São Paulo, não falou a cidade. Mas tem tanta gente, já disseram que é Bauru, Ibiúna, já disseram que é Campinas, já disseram tudo, São Paulo. Mas ele disse que Emmanuel já tinha nascido e ele foi lá para ver a criança. Mas esse caso do Carmine Mirabelli, um italiano aqui de Botucatu, dos anos 40, 60, bem, até acho que ele desencarnou em 90, 80, por aí. O Carmine Mirabelli, ele é um dos médiuns mais extraordinários do mundo em efeitos físicos. Quem quiser ler, vai ler. Você vai ficar assim, não é possível. Ele era do litoral, acho que de São Vicente. Não, ele era de Botucatu, mas teve um caso de bilocação, que ele estava em São Paulo e foi a São Vicente, voltou a São Paulo. Todo mundo viu ele em dois lugares ao mesmo tempo. O Carmine Mirabelli é italiano, dá para ver, Mirabelli. Puxa vida, mas esse caso, levitação, materialização de objetos e, sobretudo, desdobramentos, aparecer num lugar. Quem quiser ler, vai lá e vê mais detalhes. Eu não posso me prender em todos os casos. O que eu quero agora é dizer para vocês que isso tudo passou pelo crivo e análise do codificador.
no Livro dos Espíritos, ele perguntou, questão 425, o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito, responderam as vozes celestiais, mais completo do que no sonho. Olha, o sonambulismo é mais completo que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Olha, eu achava que o sonho era um estado mais completo, mas não é. Porque os órgãos do corpo, quando vem o espírito volta para o corpo, o cérebro de carne, os nossos órgãos não conseguem decodificar tudo que nós vimos. Ou decodifica, às vezes, de maneira muito imperfeita. É como um espelho quebrado, que você não consegue juntar as partes. Ou uma carta que foi rasgada em muitos pedaços, você só tem alguns pedaços. Perguntou ainda, qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto? De coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual. Responderam os espíritos. É que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que os conhecimentos que você supõe que ele tenha. Ele encarnado pode ser um caboclo, simples, da roça. Mas não esqueça, ele em espírito pode ter conhecimento. Pode ter sido no passado doutor, ter desenvolvido várias habilidades, várias profissões. Nessa existência, ele é um matuto, mas ele tem lá, em germe, dentro dele, em espírito, tudo que ele já acumulou. É o seu background, vamos dizer assim, o seu patrimônio que ele adquiriu. Então, aí a resposta é essa, é que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que aqueles que você supõe que ele tenha. Já te temos dito repetidas vezes que vivemos muitas vezes. Os espíritos até estão meio bravos com Kardec, parece. Voltamos na historinha que eu já contei, da cebolinha. Aí, você quer ver de novo a historinha? Então, você vê o vídeo de novo. E agora já é Charles Dickens, é outro autor que depois a gente vai conversar sobre ele. Victor Hugo, eu também trouxe aqui uma página de Victor Hugo. Vocês gostariam que eu terminasse com essa página? Termino. Está no livro A Vida em Nós. Emmanuel escreveu: criando as criaturas para a glória da vida, na condição de espíritos eternos, destinados a lhe herdarem as qualidades divinas, o Criador criou. O Criador criou. Essa repetição aí, esse pleonasmo é por querer. Ele criou um reino, o universo. Criou uma organização comunitária, que são os mundos da vastidão cósmica. Um lar, a natureza. Uma família, a humanidade universal. Um ambiente, a paz. Um envoltório, a matéria. Um sistema de controle, a afinidade com a gravitação. Uma religião, o amor. Um tribunal, a consciência. Uma força, o bem. Uma lei, a justiça. Uma doutrina de compensação, a cada um segundo suas obras. Uma pesquisa, uma riqueza igual para todos, o trabalho. Um princípio, a liberdade. Um direito, o apoio ao dever cumprido. Esse é o direito que nós temos. Uma regra para o dever, a disciplina. Um regime para as criaturas, o equilíbrio. Uma ordem, o progresso. Uma tabela de responsabilidades, o conhecimento em vários graus. Um metro, uma medida, né? A lógica. Um código de trânsito espiritual,
a fraternidade, com respeito mútuo. Uma escola, a reencarnação. Um processo de aprendizagem, a experiência. Uma instituição crediária, o serviço ao próximo. Não é Casas Bahia, não. Um instrumento para cada criatura, o trabalho. Um objetivo, a perfeição. À face de semelhantes realidades, é a conclusão. Todos os atritos, conflitos, aflições, dificuldades e embaraços são criações nossas, do homem, e não criação de Deus. E que tão só na escola das vidas sucessivas, a reencarnação, com criteriosa aplicação dos tesouros do tempo, conseguiremos extinguir. Ou seja, atritos, conflitos, aflições, dificuldades, embaraços, já é criação do homem, não é criação de Deus. Muito obrigado a todos pela atenção. Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Tchau!